Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa disciplina de Finanças Corporativas. Hoje a gente vai falar então sobre o processo de avaliação de empresas. Pessoal, esse assunto então ele vai dar sequência nos vídeos que a gente já tem falado sobre finanças corporativas. Então todos os outros vídeos que a gente já tem falado sobre análise de risco e retorno, títulos de dívida, avaliação de desempenho, todos esses vídeos eles vão corroborar com o assunto que a gente vai conversar aqui agora. Então, pessoal, se vocês têm algum tipo de dúvida sobre como é que a gente está, onde é que a gente se enquadra dentro da nossa disciplina, fiquem à vontade então para ver os outros vídeos e depois retornem aqui para a gente, ok? Pessoal, então hoje a ideia é a gente dar sequência na disciplina com esse assunto e eu gostaria de destacar a seguinte importância com os objetivos desse conteúdo. Primeiro, então, a gente vai identificar e explicar os fundamentos sobre o processo de avaliação, que a gente vai chamar daqui para frente de valuation. Vamos demonstrar o papel da incerteza e o viés no processo de avaliação do valuation, demonstrar as diferentes abordagens de valuation e essas suas características, explicar então, sobre essas abordagens de fluxo de caixa descontado, avaliação relativa e opções contingenciais. Depois, observar quais são os impactos do valuation sobre as finanças corporativas. Então, para isso, pessoal, para a gente começar, vamos explicar primeiro alguns conceitos e fundamentos do processo de valuation. Então, pessoal, basicamente, o processo em si, ele tem o intuito de saber quanto é que vale um ativo, nesse caso sendo uma empresa, e o que determina esse valor, já que ele é um pré-requisito para qualquer tipo de tomada de decisão estratégica nas empresas. Na verdade, isso vai dar uma ideia, uma noção, como as empresas elas vão escolher que tipo de ativo eles vão entrar dentro do teu hall de negócios. Esses ativos, eles são, de certa maneira, fáceis de se avaliar, desde o momento onde a gente consiga encontrar ou ter detalhes para tomar essas decisões de avaliação com base em um ativo, já que a gente está sendo circundado com várias incertezas, já que a gente vai estar falando sobre estimativas de valores. Mas, pessoal, todas essas características a gente vai detalhar daqui para frente, então não se preocupem. Então, basicamente, falar sobre o processo de valuation precisa e denota de ter um processo de descrição sobre o que essa avaliação vai, de certa forma, mensurar dentro do processo de finanças corporativas e no processo de aquisição de empresas. Pessoal, então essa ideia de que um valor não pode ser, um investidor não pode pagar mais por um ativo do que de fato ele vale, essa percepção de certa forma é errada, porque normalmente as avaliações que a gente faz sobre qualquer tipo de ativo no nosso dia a dia, digamos que a gente vai comprar uma cadeira, um móvel, um carro, qualquer avaliação que a gente faz sobre valor de algum ativo, normalmente ele é apoiado na percepção que a pessoa tem sobre aquele ativo, ou com base nos teus critérios de realidade, para julgar se aquilo ele é correspondente ou não ao momento onde ele está fazendo aquela avaliação. Nesse ponto, a gente tem que levar em consideração que nós, como indivíduos, estamos circundados de vieses que eles são, por vezes, eles tomam controle sobre as nossas decisões. Então, nesse momento, a gente tem que tomar uma série de cuidados, porque a avaliação com base em uma coisa que a gente não tem total estimativa sobre aquele valor, normalmente ele vai estar coberto de um nível de incerteza, justamente porque no caso de uma avaliação de empresa, nós vamos estar falando sobre um futuro fluxo de caixa e o impacto que ele vai ter para a valorização daquele negócio. Então, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração a pessoa que está tomando ou avaliando aquela empresa e outras diversas incertezas que circundam o próprio negócio em si.
Dessa maneira, então, o processo de avaliação, ele vai ter uma série de aspectos que a gente vai ter que mencionar nessa aula, e eles são extremamente importantes porque ele vai descrever todo o processo em si e todas as características que vão ser importantes para a tomada de decisão. O processo de avaliação em si, pessoal, a gente tem que ter duas visões sobre esse processo. A primeira visão é que normalmente a gente faz uma análise científica sobre o processo em si, com todos os métodos, critérios e parâmetros para uma tomada de decisão. Então, nesse ponto, a gente tem que levar em consideração os aspectos que o analista está utilizando para avaliar aquela instituição, aquela empresa, e levar em consideração que as pessoas normalmente vão trazer os aspectos humanos na avaliação dessa empresa. Então a gente vai estar falando sobre essas incertezas assimiladas ao ser humano vão trazer alguns pontos negativos da avaliação. E tudo isso tem que ser ponderado porque a avaliação em si ela é um processo feito por pessoas e a gente vai estar incorrendo em uma série de erros de uma forma constante. Ainda assim, de uma forma mais purista, a gente pode levar em consideração que a avaliação de uma empresa ela pode ser considerada como se fosse o processo de manufatura de uma arte, de uma pintura. Então, se você analisar de uma forma mais purista, a gente vai estar levando em consideração que todos os aspectos levados em consideração, eles vão estar sendo moldados de acordo com a pessoa, o analista que estiver mexendo com os números. E esses números, eles são normalmente sensíveis. Então, a pessoa que está otimizando os resultados, analisando as estatísticas das empresas ou todas essas informações, eles normalmente vão estar imbuídos de um certo viés para alcançar aquele resultado especulado. Pessoal, então basicamente você pode levar em consideração todos esses componentes para o processo de avaliação, mas ainda assim nem todos eles vão trazer jus à forma como a gente vai fazer a avaliação dessas empresas. Basicamente, pessoal, dando sequência, quando a gente fala então sobre esse processo de avaliação de uma empresa, o viés ou todo esse conjunto de valores que a gente tem, cada analista tem ao fazer a avaliação ou o julgamento dos negócios, a gente vai estar falando que as empresas elas estão operacionalizando o teu negócio no dia a dia e as pessoas que vão fazer esse julgamento, eles não estão dentro desse processo, eles não conhecem todas as características. Então é como se a pessoa que está fazendo essa avaliação, ele então vai ter que se imbuir de todas essas informações que estão dentro do processo diário e cotidiano dessas empresas, para depois transformar isso em uma avaliação final. Essa avaliação ela vai estar inserida de juízos de valores desses analistas. Não tem como a gente ser extremamente purista sobre esse processo de avaliação. Existem séries de julgamentos que esses analistas vão fazer, porque eles precisam de alguma maneira se municiar com essas informações e trazer isso para a sua avaliação final. Então, essas avaliações elas vão estar com todos os aspectos políticos, os aspectos econômicos e todos os anseios dos gestores para você valorar um negócio. Dessa maneira, então, pessoal, a gente vai ter que estar mencionando que praticamente nunca essas avaliações dessas empresas elas vão ocorrer como se estivesse analisando uma folha em branco. As opiniões sobre uma empresa, elas vão ser formuladas antes mesmo da gente começar a colocar qualquer tipo de dado ou formular modelos para chegar em uma conclusão sobre essa empresa. Normalmente, então, a gente vai
considerar essas fontes de informações, porque de alguma maneira elas estão imbuídas no meio dessa empresa. Então elas possuem todas essas informações. Elas vão ter todo o contexto do negócio e vão passar para o avaliador o que de fato eles gostariam de ter como resultado final dessa avaliação. Normalmente, então, nessas avaliações há muitos fatores institucionais que aumentam o resultado de forma substancial. A gente pode dizer, então, que, digamos, se um fato ele for reconhecido para os analistas que fazem essa análise de pesquisa, eles são propensos a emitir algumas recomendações de compra ou venda com algumas valorizações ou até subvalorizações. Essas análises, normalmente, elas vão ter os critérios. Então, inclusive, isso pode ser atribuído às dificuldades que os analistas enfrentam na obtenção de acesso e coleta de informações das empresas que estão buscando essas opções de avaliação. As manifestações desses juízos de valores, pessoal, eles podem acontecer de 3 maneiras. A primeira delas, que a gente pode chamar daqui para frente, a gente vai chamar, então, um juízo de viés com base, ou na verdade, a gente vai chamar, então, de um viés nas entradas de informações quanto às avaliações. Normalmente, quando avaliamos algumas empresas, elas constantemente a gente vai se deparar com algumas incertezas daqui para frente sobre o que a gente pode seguir daqui para frente. Essas suposições elas podem ser tanto otimistas quanto pessimistas. Digamos então, por exemplo, que uma empresa ela tenha altas margens operacionais agora. Se a gente for supor algumas possibilidades daqui para frente, como por exemplo a concorrência diminuir margens no setor, então a gente pode imaginar que essa empresa ela vai começar então a ter um prejuízo para melhorar a tua competitividade daqui para frente. Dessa maneira, então a gente imagina um cenário mais pessimista, sendo que a empresa ela também pode ser capaz de manter as suas margens por um período mais prolongado. Então, nesse caso, existe também a possibilidade de ter um cenário mais otimista. O caminho, então, que escolhemos, normalmente ele vai refletir o que a gente tem de preconceitos ou os vieses que a gente tem anterior a essas decisões. Não deveria ser nenhuma surpresa para a gente que o valor final que a gente chega, ele reflete as escolhas, sendo elas otimistas ou pessimistas, que nós fazemos ao longo do tempo. A segunda manifestação de viés que a gente tem que colocar é o que a gente vai chamar então de ajustes pós-avaliação. Isso acontece porque os analistas eles vão revisar essas premissas após uma avaliação, justamente com essa tentativa de obter um valor mais próximo do que eles esperavam obter desde o início. Digamos então que um analista ele avalia uma empresa em R$15 por ação, que seria uma avaliação daquela empresa, sendo que o preço de mercado daquela ação seria em R$25. Esta revisão, então, pode-se revisar as suas taxas de crescimento tanto para cima e o seu risco para baixo, para tentar, então, chegar num valor mais alto, se essa pessoa, então, ela acreditou que a empresa estivesse subvalorizada desde o começo. Então, nesse caso, a gente chama isso de uma avaliação, ou então de um ajuste pós-avaliação. Por fim, pessoal, então a gente tem essa terceira manifestação desse viés, que ele então vai ser uma forma de observar que vai se deixar da forma que está. Isso porque, normalmente, quando a gente estima algum valor para um ativo, a gente está tentando atribuir um aspecto qualitativo, justamente porque os analistas eles estão tentando justificar alguma coisa que é injustificável. Pensa só, pessoal, quando a gente vai avaliar, por exemplo, ou existe a avaliação de um ativo e você busca então atributos para justificar a decisão naquele ponto. Então você aceita aquela estimativa, ela permanece do mesmo valor e depois você busca argumentos para tentar manter aquele valor estimado daquela maneira. E a gente precisa lembrar, pessoal, que tudo isso está imbuído em uma nuvem de incerteza.
A gente está falando então em 3 aspectos de incerteza. A avaliação, ela sempre vai ser uma estimativa. Então, uma das possibilidades é que existe uma incerteza na própria estimativa. Então, a gente tem que levar em consideração que, mesmo as fontes de informação sendo impecáveis, a gente tem que converter essas informações brutas em algumas entradas capazes de usá-las dentro dos nossos modelos. Então, tudo isso, a gente tem que levar em consideração que qualquer erro de avaliação que seja feito dentro desse processo vai acarretar um erro dentro da nossa estimativa. Existe uma incerteza dentro do próprio processo de estimativa de um fluxo de caixa. Então existe um erro, por exemplo, quando a gente leva em consideração que as projeções futuras de um fluxo de caixa, eles estão imbuídos em uma nuvem de incerteza, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então todo e qualquer modelo que a gente venha a criar, ele vai estar com a possibilidade de incorrer em um erro. O próximo aspecto, então, seria a incerteza específica da empresa. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração que existe a possibilidade de a gente imaginar que a empresa ela esteja indo em um caminho completamente errado. Então, nesse sentido, a empresa ela pode estar tendo um resultado muito melhor ou muito pior de qualquer tipo de projeção que a gente venha a fazer para o próprio negócio. O mercado pode mudar, a empresa pode fazer uma conversão de 180 graus e virar uma outra coisa completamente diferente. Então, nesse caso, a própria empresa ela está cercada de incertezas. E o outro aspecto é justamente levar em consideração que o ambiente macroeconômico ele vive cheio de incertezas. Não temos como, por exemplo, analisar aspectos como taxa de juros, inflação ou a própria economia de um país ou de uma região, ela pode mudar da noite para o dia. Então, nesse caso, todas as estimativas elas podem se converter em nada. Com base nessas incertezas, então, as avaliações elas precisam justamente responder a essas incertezas, criando, por exemplo, melhores modelos de avaliação. Esses modelos de avaliação, eles então vão tentar construir, se a gente tentar então construir melhores modelos de avaliação que usem mais informações de momento, no momento da avaliação, é uma forma justamente para atacar os problemas de incerteza. Dessa forma, então, mesmo que os modelos mais bem construídos eles possam reduzir a incerteza estimativa, mesmo os modelos mais bem construídos, eles podem incorrer em incertezas estimativas, mas não podem reduzir ou eliminar as incertezas reais do mundo. Não tem como a gente fazer um modelo de avaliação que seja 100% correto. Para isso, então, a gente tem que buscar então algumas faixas de avaliação. Essas faixas de avaliação, eles vão reconhecer então que os valores estimados, eles não necessariamente vão ser corretos. Então a gente vai tentar criar algumas simulações de cenários possíveis e essas saídas então elas produziriam algumas estimativas entre casos extremamente positivos e casos extremamente negativos. Dessa forma, então, a gente poderia chegar em possibilidades para essas avaliações não terem somente um resultado correto. Por fim, também tem essas possibilidades dentro das declarações probabilísticas. Alguns analistas, pessoal, eles podem formular essas avaliações em termos probabilísticos com a ideia de justamente refletir a incerteza que eles sentem sobre a avaliação. Um analista, então, que, digamos, estima um valor de R$30 por ação, sendo que ela está sendo negociada a 25, a pessoa pode justificar com uma ideia de que 60% ou 70% dessa probabilidade que essa ação pode estar sendo subvalorizada, ao invés de justamente fazer uma declaração categórica de que ela está sendo subvalorizada, de fato. Nesse ponto aqui, pessoal, eu gostaria de destacar que a probabilidade ela vai acompanhar as declarações, fornecendo uma visão sobre a incerteza que os especialistas vão ter sobre a avaliação. Em geral, essas respostas elas são bem-vindas à incerteza, justamente porque elas são abertas
a existência e fornecem informações sobre toda a magnitude daquela avaliação. Dessa maneira, então, os usuários eles podem justamente decidir o quanto que eles aceitam arriscar a confiar nesse modelo de estimativa. Por fim, pessoal, então a gente tem que levar em consideração que o retorno dessa avaliação, ela não é extremamente realista ou não é realista esperar ou exigir certeza absoluta nas avaliações. Isso porque os analistas eles podem se dar margem de erro sobre as suas recomendações. Como a gente já mencionou, uma das soluções é justamente então você criar algumas faixas de possibilidades. Algumas empresas, inclusive, elas podem ser avaliadas com mais precisões do que as outras, justamente com base nessa estar em um ambiente muito menos repleto de incerteza do que as demais empresas. Então, digamos então que você esteja falando de uma análise de uma empresa concreta, onde ela possui anos de mercado e ela já é muito sólida. Qualquer avaliação que você venha a fazer dessa empresa, ela vai ser muito melhor do que uma empresa então de tecnologia recém-criada, onde você provavelmente não conhece todas as possibilidades futuras desse negócio. Então essas estimativas para essa empresa vão ser completamente diferentes do que a outra empresa que já é sólida no mercado e já possui várias informações sobre o seu produto e o futuro que ela tende a ter daqui para frente. As abordagens, então, pessoal, de valuation ou de avaliação, como a gente tem mencionado, elas são três, mas basicamente a gente vai mencionar as duas principais. As duas principais aqui são a avaliação de fluxo de caixa descontado, onde a gente vai tentar fazer, da mesma maneira que a gente fazia os cálculos de valor presente líquido, um cálculo de fluxo de caixa descontado, a gente vai estar trazendo a valor presente os fluxos de caixa futuro esperado para aquela empresa. A próxima abordagem é a avaliação relativa. A avaliação relativa, então, ela vai estimar o valor de um ativo observando o preço que esse ativo tem, sendo comparável com relação a algumas variáveis comuns, como, por exemplo, fluxo de caixa, valor contábil ou as próprias vendas de um negócio. O terceiro item, a gente não vai entrar em detalhe nessa aula, mas serve só a título de curiosidade, seria então a avaliação de reivindicações ou de contingentes, ou contingencial, por exemplo. O primeiro modelo, então, é o modelo de fluxo de caixa descontado. Como a gente já mencionou, então, ele vai trazer o valor de um ativo, buscando trazer a valor presente todo o fluxo de caixa projetado futuramente a um negócio, descontado a uma taxa que reflete normalmente o risco sobre esse fluxo de caixa. A gente já mencionou então sobre o valor presente líquido. A forma como a gente tem que interpretar se dá dessa maneira. Então eu vou analisar o valor do ativo com base em um desconto do fluxo de caixa futuro, com base uma expectativa de vida útil desse negócio. Então digamos que você espera que esse negócio venha a funcionar por mais 10 anos. Então você vai fazer um desconto desse fluxo de caixa na projeção de 10 anos a uma taxa de desconto que normalmente vai refletir o risco do fluxo de caixa estimado. Então nesse ponto a gente vai voltar nos vídeos que a gente já tem falado sobre risco e retorno e entender um pouco melhor sobre como é que a gente vai projetar essa taxa de desconto. De uma forma geral, então, pessoal, os ativos com fluxo de caixa mais alto e previsíveis, então onde a incerteza não existe, eles devem ter então valores mais altos do que os ativos que tenham um fluxo de caixa mais baixo e eles sejam extremamente voláteis. E quais são então os prós e contras do fluxo de caixa descontado? O fluxo de caixa descontado, então, ele é uma avaliação do fluxo de caixa feita de maneira que os analistas eles buscam entender de que forma a empresa ela está operando e eles vão tentar justamente fazer a cobertura de todos os aspectos mais perspicazes onde a empresa ela está inserida e de que maneira que ela então ela se sustentaria ao longo do tempo.
comparando sempre ao risco envolvido nessas operações. Já as limitações do fluxo de caixa descontado, eles estão justamente inseridas na ideia de que essas informações elas são facilmente, ou essas estimativas elas são facilmente manipuláveis. Então, o valor intrínseco do negócio não necessariamente vai estar sendo refletido no resultado futuro. Afinal de contas, a expectativa de risco que a gente está levando em consideração, ele é um sentimento do que o analista vai ter sobre uma perspectiva futura. Então, nesse caso, existe a possibilidade de você incorrer em uns valores subestimados ou superestimados. A próxima abordagem é justamente a avaliação relativa, que vai ter como ideia justamente avaliar um ativo comparativamente a um outro ativo semelhante no mercado. Então, digamos, por exemplo, que você está tentando comprar uma casa. Nós vamos, então, analisar casas semelhantes na vizinhança e de quanto é que elas foram vendidas, justamente para a gente chegar nos critérios e tentar entender quais foram os critérios para a avaliação intrínseca desse negócio. Então, qual foi a justificativa para a valorização dessa empresa semelhante no mercado? Foi o faturamento? Foram as vendas? Foi alguns outros indicadores internos? Analisa-se quais foram os critérios e tenta trazer isso para o teu próprio negócio. Então, o valor do ativo ele vai ser um derivado da precificação de ativos comparáveis. Eles vão ser, então, padronizados de acordo com essas variáveis comuns. Do ponto de vista da avaliação, ela vai tentar implicar esses ativos com base no teu fluxo de caixa, risco e potencial de crescimento semelhante. Quais são as variações possíveis dentro dessa abordagem de valuation? A primeira delas, então, seria uma comparação direta, onde os analistas eles vão tentar encontrar algumas empresas semelhantes, entre elas pode ser um caso de uma ou duas empresas, que se pareçam quase exatamente à empresa que você está analisando, para estimar o valor com base em como que essas empresas elas foram precificadas. A parte principal, então, vai ser justamente identificar quais são essas empresas semelhantes e quais foram os valores que elas foram precificadas no mercado. O próximo ponto seria uma média do grupo de pares. Então, digamos que você ache essas 2 ou 3 empresas e para não justamente confiar 100% na comparação direta, você então acharia uma média entre essas empresas comparáveis. Nesse caso, então, digamos que uma empresa ela foi valorada, ela foi considerada barata porque ela foi vendida com base em um critério de 12 vezes o lucro do indicador de preço e lucro médio, sendo que a média dessas outras empresas pares foram de 15 vezes esse indicador. E por fim seria a média do grupo de pares ajustada para algumas diferenças. Nesse caso, então, a gente reconhece que podem existir diferenças entre essas empresas, mesmo elas estando no mesmo mercado e serem muito semelhantes, e dessa maneira você vai tentar controlar as diferenças de acordo com os critérios próprios de cada um dos negócios. E esses critérios, normalmente, eles vão ser completamente subjetivos, justamente por causa das características de cada um desses negócios. O papel dessa avaliação, ou do valuation, para o processo de fusões e aquisições, pessoal, ele é muito importante, porque justamente ele vai decidir qual que vai ser o valor justo para a empresa-alvo em questão. Essa empresa, então, ela pode estar sendo supervalorizada ou subvalorizada. Então, nesse caso, se você está adquirindo uma empresa, ou se o teu negócio está adquirindo uma outra empresa, faz sentido, então, você entender a forma como se avaliam os negócios para justamente você saber se deve aceitar ou não a oferta de acordo com um valor razoável para a expectativa do negócio. Dessa maneira, pessoal, existem alguns fatores especiais que devem ser considerados no processo de avaliação de aquisição. Por exemplo,
se você analisar aspectos estratégicos, existe então a possibilidade de você buscar uma sinergia nas operações, dado que uma sinergia das operações traria então um fluxo de caixa projetado melhor para o negócio. Então, nesse caso, você iria adquirir uma empresa concorrente com uma expectativa de aumentar o mercado, mas justamente com uma expectativa de incremento no fluxo de caixa futuro da empresa. Então, nesse caso, além dos valores de fusão e aquisição, você também vai buscar a sinergia das operações e o impacto que isso vai ter no teu próprio negócio. Dessa maneira, então, você vai medir os efeitos das mudanças que vão ter na aquisição de uma outra empresa, tanto na administração quanto na possibilidade de uma reestruturação do teu próprio negócio. Na análise, então, de avaliações frente à disciplina ou às finanças corporativas, a gente tem que levar em consideração que as empresas elas sempre estarão em diferentes estágios do teu ciclo de vida. Então, se uma empresa, por exemplo, avalia a tua precificação ou se avalia no momento atual e depois, num próximo momento, ela também se avalia, levando em consideração que ela expandiu as tuas operações e tem um desempenho completamente diferente do que o momento anterior, então, nesse caso, a empresa ela começa a ter critérios justamente para diminuir ou a dirimir todos os riscos em próximas tomadas de decisões. Nesse caso, você já tem todos os critérios porque a empresa ela já passou por momentos de reestruturação e qualquer reestruturação próxima, ela consegue saber os impactos que isso teria Então ela conseguiria então ter um critério para se autoavaliar frente ao mercado. Visto que todos os gestores, pessoal, eles vão ter as ideias de diminuir qualquer tipo de erro ou risco que a empresa venha a incorrer no futuro. Dessa maneira, então, ela traria todas as pessoas ou partes interessadas mais contentes em próximas tomadas de decisões. Então percebam todas as importâncias e todas as nuances que uma boa avaliação de uma empresa traz comparativamente com as estratégias do negócio. Dessa maneira, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. A gente ainda vai ter vários outros conteúdos com relação à avaliação de empresas. Vamos dar mais enfoque no fluxo de caixa descontado, que é o nosso foco aqui para essa disciplina. Mas por enquanto a aula de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Se vocês tiverem comentários, deixem aqui no vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!